Olá senhores, olá senhoras, sou o professor Cristiano Colombo, professor de Direito Tributário, aqui do Grupo Educacional Verbo. Nós vamos agora falar para vocês um pouco sobre os principais pontos da matéria, aquilo que vem caindo nas últimas provas e que vai ser bastante útil para você que está aí praticamente diante deste exame. Lembre-se, vamos começar falando um pouco sobre tributo. Quais são as espécies tributárias? Não esqueça, imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Vejam, cada uma destas espécies tributárias tem uma característica e você não pode esquecer na hora da prova. Ora, tributo é o gênero. Quando falamos tributo, falamos de tudo. Falamos de imposto, falamos de taxa, falamos de contribuição de melhoria, falamos de empréstimo compulsório e falamos de contribuições especiais. A dica que fica para essa prova é: quando você estiver tratando de imposto, lembre-se, o imposto é não vinculado. Guarde essa expressão, ou seja, quando pagamos um imposto, pagamos para um caixa e haverá uma destinação posteriormente conforme o direito orçamentário. Ou seja, quando nós pagamos o imposto, não pagamos para uma determinada finalidade, não pagamos para uma obra, não pagamos para um serviço, em hipótese alguma. Ele é não vinculado, o que significa dizer que pagamos vai para um grande orçamento que a posteriori será destinado. Esse é o primeiro ponto. Lembrando de imposto, gostaria de falar para vocês assim de alguns pontos bem específicos. Começo tratando sobre o quarteto, exatamente. Gente, vem caindo bastante em prova esses aqui, ó, IE, II, IOF e IPI. Muita atenção quanto ao quarteto. O que o quarteto traz? Ele está ali no quadro, então. Esse quarteto, ele, na verdade, tem uma grande exceção ao princípio da legalidade. Exatamente. Há uma grande exceção. Qual é? Que, na verdade, por decreto, o chefe do Poder Executivo, a presidência, poderá alterar as suas alíquotas. Então, muita atenção. Estes impostos, também chamados de flexíveis ou regulatórios, são conhecidos por este nome, por quê? Porque podem ter as suas alíquotas alteradas por decreto. Muita atenção quanto a isso, e isso é uma exceção ao princípio da legalidade. Falando um pouquinho mais sobre eles, eles também têm particularidades bastante interessantes. Por exemplo, o II, o IE e o IOF, eles não respeitam nem o princípio da anterioridade, tampouco o princípio da anterioridade dos 90 dias. Significa dizer que o imposto de importação, o imposto de exportação e o IOF podem ter as suas alíquotas alteradas por decreto e imediatamente ser cobrado, por exemplo, se houver uma majoração nesta alíquota. Muita atenção quanto a isso. Isto, na verdade, é matéria de prova e cai bastante em prova. Outra peculiaridade é o IPI. O IPI, veja, embora faça parte do quarteto, ele vai trabalhar com prazo de 90 dias. Ou seja, o IPI não respeita o princípio da anterioridade do exercício, mas respeita o princípio da anterioridade dos 90 dias. Então veja, isso é muito importante. IE, I, IOF e IPI podem ser alterados por decreto. Veja,
Mas em relação ao princípio da anterioridade dos 90 dias, II, IE e IOF não precisam respeitar esses princípios, ou seja, podem ser imediatamente exigíveis em caso de alteração, e o IPI não. O IPI tem que respeitar 90 dias. Além disso, senhores, existe outro tema importante a respeito dos impostos, que cai bastante em prova, que é o que se refere à progressividade. Lembre-se, existem impostos que são progressivos. O que significa progressividade? A alíquota vai oscilando de acordo com quanto oscila a sua base de cálculo, ou ainda em relação à extrafiscalidade. Então quero dar exemplos para vocês. Se na prova cair imposto de renda, lembre-se, o imposto de renda ele é progressivo. Por quê? Quanto mais a pessoa ganha, vai alterando a sua alíquota. Lembre-se disso. Temos ainda outro bom exemplo de imposto que é progressivo, o ITR. Veja, quanto menos você dá função social à sua propriedade, mais a alíquota vai aumentando. Outro bom exemplo, o IPTU. O IPTU, ele também é progressivo, tanto fiscalmente como extrafiscalmente. Então guarde isso, que isso é fundamental. Então, se na prova cair progressividade, gente, lembrem deles, né? Imposto de renda, lembra também do ITR, lembra do IPTU. Olha, se na prova cair ITCD ou ITCMD, lembre-se que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, disse que ele pode também ser progressivo. Atenção quanto a isso, então. Podemos colocar nesse rol também o ITCMD, lembrando que lá a afirmação do STF é que ele pode ser progressivo. Existem também outros impostos que levam em conta a essencialidade. E aí nós estamos diante da seletividade. Existem impostos que são seletivos. Gente, isso caiu já muito em prova. Salvo engano, nas últimas 2 edições caíram questões envolvendo o que é a seletividade e quais os impostos que são seletivos. Eu aqui destaco 2, assim, que são maiormente principais, assim, aqueles que são que mais se marcam pela seletividade. Gente, o IPI e o ICMS são bons exemplos de seletividade. Por quê? Pense no ICMS. Quanto mais supérfluo, ou seja, quanto um produto ele não é essencial, quanto mais um produto não é essencial, como por exemplo o caviar, como por exemplo bebidas alcoólicas, lembre-se que maior é a carga tributária. Quanto mais for essencial, lembre-se, a cesta básica, menor é a carga tributária. Então, tanto em relação ao ICMS como em relação ao IPI, nós temos aí a importância da essencialidade, ou seja, a seletividade valendo bastante nessas questões. Então guarde isso. Vejam que falei aqui dos impostos, tributos, começamos, falamos sobre imposto, o imposto é não vinculado. Passemos agora a analisar a taxa. Gente, taxa vinculada. Ora, para que você possa cobrar uma taxa, ou que falando aqui para a União, para o Estado, para o município, para o DF, para que ele possa cobrar uma taxa, vejam, deve estar presente uma dessas situações. Ou a taxa se dá em razão da prestação de serviço, e esse serviço deve ser público, divisível e específico, esse é um ponto importante aqui, ou ainda estamos diante de uma taxa voltada ao poder de polícia. Então estou aqui para referir para vocês que quando a gente fala de taxa, nós temos taxas que se voltam a serviço e taxa que temos aí voltadas ao poder de polícia, que significa a fiscalização, perfeito?
Então pensemos juntos aqui. Vamos falar primeiro de uma taxa de serviço. Uma taxa que se volta ao serviço, lembre-se, esse serviço deve ser público, específico e divisível. Lembre, por exemplo, a taxa do passaporte. Quando a gente paga para tirar o passaporte, é uma taxa, né? É um serviço público, específico e divisível. Quando nós, por exemplo, ajuizamos uma ação, vamos ao fórum para ajuizar uma ação, temos que distribuir, temos que pagar custas. Essas custas são taxas e são taxas judiciárias. Conhecidamente, e já decidido pelo Supremo, já decidido pela jurisprudência, elas se caracterizam como taxa e, portanto, são vinculadas a um serviço público específico e divisível, que é, qual seja, a prestação jurisdicional no caso concreto. Então lembre-se, se na prova cair uma questão envolvendo taxas, custas, emolumentos, taxas judiciárias, custas, emolumentos, lembre-se, isso é considerado uma taxa. E por ser uma taxa, respeita todos os princípios tributários, todos os princípios constitucionais tributários. Entre eles, a legalidade, portanto, como caiu numa das últimas provas, não se pode instituir taxa através de ato do tribunal, de ato da corregedoria do tribunal, mas tem que ter uma lei para isso. Uma taxa judiciária, as custas, elas não podem ser cobradas imediatamente, claro que não, elas têm que respeitar o princípio da anterioridade dos 90 dias, isso também foi matéria de prova. Né? E outro ponto importante também, vejam, falamos agora das taxas que se voltam ao serviço, serviços públicos, específicos e divisíveis, como eu estava falando. E a utilização desse serviço, ou ele é efetivo, a utilização ou efetiva, ou potencial. O que quer dizer isso? Gente, se cair algum problema na prova, falando o seguinte, porque na verdade a prova da ordem são problemas que você tem que resolver, não é? Lá tem as questões, mas todas elas são problemas. Se cair alguma questão fazendo referência que foi prestado um serviço, foi colocado à disposição o serviço, mas não houve uma utilização efetiva, mesmo assim o tributo, a taxa no caso, é devida. Eu dou o exemplo. Né? Vamos imaginar que você seja proprietário de um apartamento. E aí resolve, por alguns motivos, viajar e deixar esse apartamento fechado. Por exemplo, 1 ano. Quando você retorna, você vai à prefeitura e diz, olha, está aqui a prova, eu viajei durante 1 ano, não utilizei o meu apartamento. Logo, não quero pagar essa taxa, porque se é uma taxa de serviço, né, eu não utilizei esse serviço. Bom, a resposta será, você utilizou esse serviço potencialmente. Por quê? O caminhão, a empresa que faz a coleta de lixo, passou na sua casa para coletar. Se você não fez lixo, bom, você não produziu, a sua utilização foi potencial. Se você produziu lixo, a sua utilização foi efetiva. Importa salientar que, se colocado à disposição o serviço, já é devida a taxa em razão de serviço. Depois disso, temos as taxas de fiscalização, que também aqui vão ingressar. Né? Então, por exemplo, você tem lá uma taxa para vigilância sanitária, né, para retirar um alvará, por exemplo, junto aos bombeiros, você tem taxas que você deve pagar que se voltam à sua fiscalização. Lembrando que o STJ ele não exige que você, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, não exige que a pessoa seja fiscalizada pessoalmente para que seja devida essa taxa. Basta que exista um departamento que faça essa fiscalização, um órgão que faça essa fiscalização, para que seja devida a taxa. Muito importante quanto a isso. Né? Lembrando que a taxa ela não tem a mesma base de cálculo de imposto e ela tem como objetivo, na verdade, custear diretamente esse serviço. Então, há uma referibilidade. Referibilidade é uma palavra bem importante, né? Trazida pela doutrina como esse custo que vai se dar em razão da cobrança de uma taxa. Contribuição de melhoria, lembre-se do binômio obra pública mais valorização imobiliária. Ora, muito importante que para que se venha a cobrar uma contribuição de melhoria,
primeira coisa tem que ter uma obra pública, ou seja, obras privadas, obras particulares, né? Lembre-se, por exemplo, a construção de um shopping center, a construção de um grande empreendimento, isso tem impacto tributário? Pode ter sim no momento de calcular o IPTU, porque toda a área vai ser valorizada, vai aumentar o valor venal do bem, isso pode sim impactar na planta base, né, de valores. Mas eu não posso sofrer uma exigência de contribuição de melhoria se há uma obra privada. Obrigatoriamente a obra tem que ser pública. Então, primeiro requisito. E segundo requisito, valorização imobiliária. Ora, o que quer dizer isso? Quer dizer que, obrigatoriamente, aquela obra tem que valorizar o meu bem. Eu sempre digo aos meus alunos, se aparecer na prova uma questão dizendo que foi feita uma obra pública e tal, e não fizer grandes ressalvas, é evidente que presume-se que essa obra pública acabou trazendo, né, melhorias. Agora, atenção, se houver um caso em que há a construção lá de uma obra, faça uma obra, né? Por exemplo, uma praça, e diga que, em razão da construção dessa praça, por alguma situação particular, o imóvel lá do Pedrinho foi desvalorizado, o Pedrinho não tem que pagar a contribuição de melhoria. Por quê? Porque é necessário, é requisito que o Pedrinho tenha uma valorização no seu bem, certo? Lembrando também que jamais uma contribuição de melhoria pode acabar por, vamos dizer assim, ser cobrada em valores superiores ao que a obra custou. Então, por exemplo, se a obra custou R$1 milhão, não pode o poder público arrecadar 2 milhões. Não é possível. Por quê? Porque há o limite da obra. E também há um limite denominado de individual. O que significa dizer isso? Que cada um dos moradores vai pagar a contribuição de melhoria na medida da valorização do seu imóvel. Então, se não houve valorização, não tem que pagar. Claro, os que estão mais próximos à praça, por exemplo, podem ter uma maior valorização daqueles que estão mais distantes. Então isso tem que ser observado. Limite global, o valor da obra, limite individual, cada um de acordo com a valorização do bem. Gente, empréstimo compulsório. Olha, eu estava pensando aqui quando vinha para cá, né? Quantas vezes eu já fiz uma aula de revisão e quantas vezes eu já falei essa informação? Empréstimo compulsório, né, é igual a União Federal mais lei complementar. Olha, senhores e senhoras, inúmeras foram as vezes que eu coloquei essa equação no quadro, né? Empréstimo compulsório igual a União Federal mais lei complementar. E eu tenho que continuar colocando, porque o que cai no exame de ordem sobre que isto é exigido nos últimos anos é impressionante, né? Primeiro, o empréstimo compulsório, ele só pode ser instituído através de lei complementar. Com essa informação, você com certeza, né, se cair uma questão envolvendo empréstimo compulsório, vão exigir isso de vocês. Porque muita gente acaba errando porque coloca lá na questão, pode instituir um empréstimo compulsório mediante medida provisória? Claro que não. Claro que não. Por decreto? Óbvio que não. Vejam, feriria totalmente o princípio da legalidade. Só pode através de lei complementar, a primeira ideia. E só uma pessoa pode fazer isso, a União Federal. Então, esse ponto sim é exigido muitíssimo em prova, né? Dizia lá, esses tempos atrás, né? Todos os entes da federação podem instituir empréstimo compulsório. Errado, só a União Federal. Já foi escrito lá também na prova da ordem. Através de uma medida provisória é possível instituir empréstimo compulsório. Errado, né? Jamais, medida provisória tem força de lei. Ora, quando você tem uma matéria em que é específico lei complementar, lembra alguns casos que a Constituição traz, né? O empréstimo compulsório, o imposto sobre grandes fortunas é um outro bom exemplo. Não pode nem iniciar o processo legislativo como medida provisória. Tem que ser lei complementar, né? Lembre-se disso. Aliás, para instituir um tributo, o que eu preciso? De lei. Qual lei? Lei ordinária, certo? Agora, quando a Constituição disser que é necessário uma lei complementar, aí sim uma lei complementar deve ser feita. E por último, as contribuições especiais, né, que são aquelas, por exemplo, que se voltam à Seguridade Social,
lembro aqui, muito importante, o artigo 195 da Constituição Federal e também o artigo 149 da Constituição Federal, que vai trazer lá, por exemplo, as anuidades dos conselhos. Lembre-se, a OAB não é a que ajuizou uma demanda e ficou comprovado que, em relação à OAB, a anuidade não é tributo, mas, de modo geral, todos os conselhos que não ingressaram com a ação, né, discutindo esse ponto, né, é considerado um tributo. Então, se aparecer na prova lá, anuidades de conselhos profissionais, gente, vai tranquilo, isso é um tributo da espécie contribuições especiais. Lembre-se também que entram aqui todas as contribuições previdenciárias. Entra aqui também a CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Ah, aliás, isso é muito importante. Quando a gente fala em contribuições especiais, não esqueça, contribuições especiais, de modo geral, todas elas a competência da União Federal, exceto em duas situações. Primeiro, CIP, Contribuição de Iluminação Pública, que é, e quem tem competência é o município e o Distrito Federal, e também as contribuições para o custeio do regime previdenciário, para os denominados aí ditos, né, regimes próprios de previdência, RPP. E aí cada ente que quiser ter o seu regime previdenciário próprio poderá cobrar, né, essas contribuições previdenciárias. Lembre-se que aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós estamos aqui falando do Rio Grande do Sul, temos o IPERGS, o IP, e em Porto Alegre temos o Previmpa, temos a Previmpa que vai cuidar, né, da contribuição dos seus servidores públicos municipais. Senhores, gostaria de dizer muito mais para vocês, mas trouxe aí, né, um recorte em relação às espécies tributárias, aprofundando em cada uma delas. Né? Desejo a vocês sucesso, que façam a prova com muita calma, com tranquilidade, né? E que com certeza estaremos aqui para recebê-los para essa segunda fase. Tendo êxito, busquem aqui a Verbo Jurídico para a gente dar continuidade nos nossos estudos. Uma ótima prova para vocês, sucesso, fiquem com Deus, até mais, valeu!